Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast da ASAP Saúde. Você conhece a ASAP? Trata-se da Aliança para a Saúde Populacional, uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 para desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional, GSP, no Brasil, através de ações proativas e responsáveis na busca pela melhoria da qualidade da saúde da população brasileira como um todo. E este podcast traz breves entrevistas com alguns dos principais experts em saúde populacional do Brasil, como você vai logo comprovar com a entrevista que a gente tem neste episódio de hoje. Antes disso, antes da gente entrar no nosso tema, de eu apresentar a nossa participante, eu quero convidar você, que está nos ouvindo, a seguir a ASAP Saúde nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. Basta procurar por ASAP Saúde. Combinado? Fica aqui também o convite para você assinar o feed deste podcast aí no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo, tá bom? Assim você recebe uma notificação toda vez que tem episódio novo publicado. O tema deste episódio de hoje é engajamento nos programas de promoção da saúde, tanto com olhar para as empresas quanto para os colaboradores. E quem vai participar conosco é a Ana Cláudia Pinto, que é médica endocrinologista com mais de 20 anos de experiência no mundo corporativo, e ela também é diretora médica da Nilo Saúde. Ana Cláudia, eu agradeço imensamente a sua participação e obrigado por tirar um tempinho para participar hoje com a gente. Olá, Daniel. É um prazer participar com vocês aqui dessas iniciativas tão importantes que a ASAP faz. Que legal. Ana, queria começar te perguntando sobre os desafios da implantação de um programa de engajamento, né? Como envolver os gestores, os líderes organizacionais e os colaboradores em um programa de promoção da saúde? Como é que isso começa e, de fato, como é que essa implementação acontece na prática? Acho que esse é um excelente ponto, Daniel, e é um desafio. Todo mundo que trabalha com isso sabe o quanto isso é desafiador. Uhum. Acho que a coisa mais importante é a comunicação. Então, assim, quando você vai iniciar qualquer programa desses, qualquer iniciativa dessa, precisa haver uma grande comunicação dentro da empresa, para que o colaborador entenda que aquela não é uma iniciativa estranha. Então, se ele receber eventualmente um contato, ou se algo evoluir dali, ele já entenda que aquilo faz parte de uma iniciativa da empresa para melhorar a saúde dele. Eu diria que esse é um ponto, assim, crucial. E, às vezes, a gente percebe que as empresas, ou elas não estão preparadas, ou elas não querem seguir aquele checklist, porque elas acham que ele é desnecessário. Ele não é. Ele é muito importante, porque precisa ficar muito claro para o colaborador, inclusive para ele ter confiança de que iniciativa nós estamos falando, quais serão os passos dessa iniciativa e o que ele pode esperar de tudo isso, como é que ele vai entrar nesse processo, né? Então, eu diria para você que a comunicação, você ter um bom plano de comunicação é chave dentro da empresa. Esse plano, ele tem que ser construído, obviamente, a 4 mãos, né? Pela empresa, que conhece os seus canais, conhece os seus colaboradores, mas também pelo prestador, que sabe as etapas necessárias para esse processo, tá? Perfeito, então todo mundo tem que trabalhar junto nisso, né? Perfeito, exatamente, isso mesmo, Daniel, isso é muito importante, que essa equipe esteja muito coordenada, trabalhando. Quando a gente fala do colaborador, aí é uma outra etapa que também é bastante desafiadora, porque por mais que o colaborador, ele entendeu, fizemos bem a nossa lição de casa, houve uma implantação bacana, ele já sabe do que se trata, só que nós precisamos motivar esse colaborador para participar, né? E motivar esse colaborador para participar, normalmente, como é que se distribui a motivação dos colaboradores, né? E todo mundo das empresas até sabe muito bem como é que isso funciona. Você vai ter uma camada que sempre vai participar, mesmo que não seja necessário
por exemplo, mesmo que essa pessoa não tenha uma questão de saúde, que ela seja superativa, que ela faça, uma alimentação dela seja perfeita, que ela não tenha estresse. Então, você vai ter sempre uma parcela da população que vai participar, mesmo que ela não se beneficie tanto num primeiro momento. E na outra ponta, ali na nossa curvinha de Gauss, né, a gente tem aquelas pessoas que nunca vão participar. Então, acho que é importante a empresa ter essa clareza. Só que ali no meio tem uma zona cinzenta, né? O que é essa zona cinzenta? A gente tem dois pontos aí. Primeiro, aquelas pessoas que podem participar porque têm uma curiosidade, querem conhecer ou entendem que é importante melhorar a saúde dela, e outras pessoas que realmente se beneficiariam muito daquele programa. Por Sim. exemplo, um programa que inclua toda uma orientação nutricional, que inclua atividade física guiada. Então, uma pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, ela seria muito beneficiada desse programa. Então, a gente precisa criar uma forma de comunicação que ative ali o gatilho dentro da cabeça daquela pessoa, né? O que a gente tem visto que funciona bastante, eu vou detalhar um pouco mais, né, quais seriam esses tipos de incentivos. Perfeito. Mas o que a gente tem percebido que funciona também é você colocar a equipe de saúde em contato com as pessoas que serão atendidas. Isso cria uma proximidade, né? Isso tem tido resultados muito legais. Mas quais são os passos que você precisa? Primeiro, você tem que identificar aquelas pessoas que realmente se beneficiariam mais desse processo. Depois que você identificou, você tem que estabelecer uma conexão com ela. E essa conexão, ela varia muito. Uns preferem e-mail, outros preferem WhatsApp, outros preferem, enfim, web ou um aplicativo. Cada um tem uma forma de ser abordada. E faz parte do desafio a gente entender qual é o canal que mais se comunicará com estas pessoas, e pensando que elas estão dentro do ambiente corporativo, né? Isso já é Perfeito. uma vantagem. Depois que a gente construiu esse primeiro contato, a gente tem que ativar. Aí entram alguns mecanismos de neurociência que a gente ainda conhece pouco sobre isso, mas são mecanismos que cada vez a gente tenta estudar mais para fazer com que as pessoas realmente participem do seu cuidado. Então, assim, um grupo é o que a gente chama de ativação, que seria o terceiro passo. Um grupo, ele responde bem a um incentivo, por exemplo. Então, você vai, sorteia alguma coisa, ou você faz essa pessoa, qualquer incentivo que você der, esse grupo se sente motivado em participar. Outro grupo é o grupo do terror, que a gente chama, né? Tanto que vocês olham o que tem nos maços de cigarro, né? Tem algumas pessoas que respondem ao terror, né? É um outro grupo. Outras pessoas, como se fosse um entretenimento, a gamificação, respondem bem à gamificação. E outro grupo também é o grupo digamos, das redes sociais, né? Tá. Aquele grupo em que, se você criar alguma coisa ali dentro que remonte à comunidade, ele terá uma forma melhor de se engajar, né? Então, acho que esses são 3 pontos importantes, porque depois que ele engajou, a gente ainda tem o desafio de fazer com que ele faça a ação que ela é necessária, né? Claro, porque não adianta claro. também ele só engajar se ele não fizer a parte dele no cuidado, certo? Então, eu te diria que basicamente é isso. É só o começo do caminho, né, Ana, na verdade. Mas ficou muito clara a sua explicação, as etapas e tudo mais. Agora, eu acho que para fechar e para ficar mais claro ainda, talvez faça sentido que a gente entenda como isso se dá na prática. Então, eu queria te pedir para exemplificar, né, para citar um case de sucesso de engajamento com base nessas etapas que você descreveu, para que a gente possa visualizar melhor isso. Olha, tem alguns cases que a gente pode citar, né? Eu acho que uma coisa importante para um case de sucesso é a empresa, falando já desse case de sucesso, eu vou dizer alguns pontos que foram vencedores nesse case, né? Mas a empresa
combinar bem com o prestador essa campanha de comunicação, isso é vital. Um outro ponto de um case de sucesso foi quando o presidente, ele participou pessoalmente de todo o processo. Foi um engajamento que eu nunca vi igual em programa nenhum de saúde. Então, o presidente, ele fazia questão de estar envolvido nessas, não que ele participasse, obviamente, na criação disso, mas ele pedia para que a gente usasse muito a figura dele como um exemplo, né? Ou seja, usando o exemplo do próprio presidente da companhia, o quanto ele estava engajado nessas atividades como um colaborador, né? Isso teve um resultado impressionante, certo? Então, isso é um preceito bem antigo, né? Mas a gente vê que isso ainda funciona muito bem. Quando a alta liderança vai lá e participa e se engaja, é uma coisa impressionante. A gente conseguiu que mais de 90% das pessoas participassem de uma forma efetiva. Uau. Então, ele funcionou como o líder ali, mas também como uma inspiração para as pessoas, né? Então, esse foi um caso de sucesso muito grande. E outro case de sucesso mais moderno, assim, né, digamos que a gente, usando já mais essa questão dos grupos sociais, de comunidade, foi você fazer atividades com a própria equipe que vai atender essas pessoas. Então, isso acaba gerando um engajamento muito grande, porque você materializa isso. Deixa eu te dar um exemplo. Então, por exemplo, você fazer uma conversa com as pessoas falando de engajamento, por exemplo, dizendo como é que o cérebro funciona, ou, enfim, como é que ele gere melhor essa situação emocional de pandemia. Então, a gente escolhe um tema que seja de interesse das pessoas, e aí a gente põe a própria equipe que vai atendê-la discorrendo sobre isso. Então, isso também traz um impacto, foi um case que trouxe um impacto muito grande, porque você deixa tangível para as pessoas, né? Não claro. É um programa, que é a empresa, não. Está ali o médico que vai me atender, está ali a enfermeira, o psicólogo, enfim. Perfeito. Acho que ficou bastante claro, agora deu para materializar, visualizar bem o que é, de fato, um case de sucesso quando a gente fala de engajamento nos programas de promoção à saúde. Ana, quero agradecer imensamente a sua participação, obrigado por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com a gente, desejo muito sucesso para você. Obrigada, Daniel, e um grande abraço, pessoal da ZAP aí. Tchau, pessoal. Maravilha. Eu também agradeço a audiência de você, caro ouvinte, espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje, desejo uma ótima semana para você, e a gente se encontra no próximo episódio do podcast da ZAP Saúde, Aliança para a Saúde Populacional. Até mais.